Então, eu coloquei e-mail dos vereadores aí para que vocês possam escrever diretamente, cobrando, né, pedindo aos vereadores, na realidade, pedir aos vereadores para intercederem nesse sentido em relação a gente, para cobrarem, fiscalizarem essas contratações temporárias. Estão acontecendo? Quantos eu estava gravando uma live e tive que desligar, não sei se estavam assistindo. Quantos contratados já foram convocados, né? Em relação às contratações temporárias prometidas, 700 AEs temporários, quantos foram efetivamente convocados? Então, sobre contratação temporária, escrever realmente para os vereadores e pedir o apoio deles. Vocês podem também escrever diretamente ao Instituto Atlantipof e à SME. É importante perguntar diretamente. Eles não... Olha, a gente nota, né, quando muitas vezes têm falado isso comigo, também acontecia comigo. Um ping-pong, quando você questiona a SME ou você manda e-mail para o IHA. No IHA, o IHA manda para CRE, a CRE manda para o IHA e manda para a SME e fica um ping-pong e ninguém dá uma resposta para o pai e para a mãe. Então, vamos contar com os nossos vereadores para fiscalizar isso para a gente? Já foram convocados quantos? Quantos 700 prometidos? Quantos já foram convocados? Vão chegar quando? No final, depois da Páscoa? É isso? Né? E as crianças ficam sem estudar? Então, tá aí no perfil o e-mail de todos eles. Agora falando sobre o concurso público, né? O nosso pleito do concurso público. Porque vai ser votada a derrubada do veto, né? No final do ano passado foi feita uma emenda que visava garantir concurso público para agente de apoio à educação especial, que é o AEE, né? Que é o mediador na rede pública. É ele que é o mediador que deveria estar ali desempenhando a função de mediador, não o estagiário, né? A gente sabe disso. Então, quem a gente já tem como certo, né? Pelas nossas caminhadas dentro da Câmara Municipal, por já terem expresso apoio bem claro, né? Luciana Novaes não precisa nem questionar, né? Obviamente a gente conta com voto, inclusive ela tem tentado agendar, de acordo com a assessoria dela, uma reunião com o prefeito para levar a pauta, né? Pedir a retirada do veto. Gente, ela precisa mostrar que tem muitas mães por trás dela querendo muitos responsáveis. Então, gente, escrevam para Luciana Novaes. Tá aqui o e-mail dela também. Escrevam para ela, falam: vereadores, estamos com você, nós precisamos disso para os nossos filhos. Tá? A gente não quer todo ano ter que ficar implorando, pedindo contratação temporária, implorando, indo lá na porta da SME, gritar, brigar, implorar, o que quer que seja. O professor Rômulo, se quiser entrar para conversar comigo, Rômulo, então, das minhas andanças na Câmara, quem, assim, a gente já sabe que é certo, né, em relação a votos para a derrubada do veto. Luciana Novaes, obviamente, a gente já sabia desde antemão, toda a bancada do PSOL. Então, com isso, se não me engano, na bancada do PSOL são 9 vereadores, toda a bancada vota junto pela derrubada do veto, com toda certeza. Então, a gente conta com 9 votos do PSOL, mais o voto da Luciana Novaes, 10. E aí a gente conta também com Marcelo Arar, que já demonstrou apoio, então são 11. Edson Santos, 12. Ulisses Marins, que deu depoimento hoje pra gente, 13. É isso? 13 votos que eu contei? Deixa o Rômulo entrar. Oi, Ana, boa noite. Acabei de Oi, chegar boa noite. de manhã, não deu para participar tô sempre, agora que eu vejo você entrar ao vivo, eu tenho entrado para poder me antenar, porque mó correria, mas tá na luta, né? Vamos lutar, né?
Sem dúvida. Não era para ser uma luta, mas é uma luta, né? Então, fazer o quê? Eu não consigo não pegar nas armas, né? Que são os abaixo-assinados, que é o papel, que é a carta, que são nossas armas, e ir lá para o campo, entrar em campo. E aí eu estava A gente, conversando que assim, eu fiz você alguma. falou Luciana Novaes, a gente já conseguiu contato com. A gente tem uma lista, né? Tem o William Siri mostrou ok, né? Para essa Pessoal luta. todo, na verdade, o pessoal são 9. São 9. O pessoal todo, todos os vereadores do pessoal Ai, apoiam que e bom. votam juntos, 9 estão certos. Agora, fora da bancada do pessoal, a Luciana Novaes tem como certa. A pergunta do ponto de interrogação, Tainá de Paula, autora da emenda. Ponto de interrogação É total, um né? ponto de Porque interrogação, né? é, eu também, assim, o que aconteceu até ao entrar na sua live, assim, né, participar, porque eu tô passando por uma mudança, assim, no trabalho, várias questões, e aí esse período perdi, ficou uma lacuna, né, mas eu quero me antenar e ir para correr atrás. Então a Tainá de Paula, né, ela apareceu assim, surgiu, né? A gente estava lá até, eu nem conhecia, né? Na verdade, esse Também nome foi novo. A gente estava junto, eu e você lá nessa na Câmara, pauta, quando também ano nessa passado, pauta dezembro, da a inclusão, da pauta educação inclusiva. a votação, conseguimos, e ela gostaria muito, né? Gostaria que ela, a verdade é que nós que estamos Né? na ativa, a gente gostaria de contar com ela, né? Porque ela entrou agora, apareceu, é um nome que apareceu novo. E ficou muito, muito assim no ar. Ficou assim, ela tá realmente lutando pela inclusão ou já passou pro lado de lá? Ficou uma interrogação. E ano que vem tem Ficou. eleição. Ano que vem a gente tá de olho. Então ano que vem nós temos que escolher bem os nossos candidatos pela Você inclusão, porque tem que saber de 52 quem é que vota contra a criança com deficiência. Que eu coloco dessa forma, é votar contra a criança com deficiência. Porque o concurso público não é só uma questão de valorização profissional, que vocês merecem muito, mas é também uma questão de manter o quadro de mediadores no número sim, mínimo possível, né? É totalmente insuficiente. Então, votar contra uma emenda que garantiria que aumentasse esse quadro tem que ser concursado, gente. Mão de obra sim, temporária, né? Vai ter que é mesmo. haver outras opções temporárias, isso não existe, é um órgão público. Então, assim, a precarização, né, da mão de obra, do profissional. Então, assim, tem que haver concurso público, a gente tem consciência disso. Então, quem vota contra, o vereador que vota contra, está votando contra o meu filho, contra o filho das outras mães, está votando contra os membros. Contra isso aí, é o que você falou, contra a criança também, e é sem deficiência também. Porque a Contra a professora, a sociedade. escola precisa desse profissional, do mediador. É necessário, porque para a aula fluir, para a educação acontecer, precisa de todos. E o mediador hoje se faz necessário. A partir do momento que criaram a inclusão, incluíram a criança com deficiência na escola, é preciso dar um amparo. É preciso ter uma pessoa especializada. E não tendo ninguém lá, e aí como é que fica? É complicado. A gente precisa da ajuda dos vereadores para essa batalha aí. Para a gente poder. Porque na prática, é na escola diariamente, né, Ana? Hum? É diariamente na escola, né? É você e todas as mães que necessitam deixar as crianças na escola. E aí fica assim, tá, vou deixar na escola. Como que quem vai ficar acompanhando o meu filho? Vai mediar o meu filho? Vai ficar fazendo o que na escola? Agora, uma coisa, Romulo, que eu, em relação ao meu filho, a minha experiência pessoal, né? O Eduardo, eu quero dizer isso para até ser uma coisa para levar outras mães a pensarem. Meu filho cada vez menos precisa de mediador. Gente, vai ser uma luta coletiva. Eu não vou abandonar os demais. Isso aqui é demagoga, sabe? Eu tô querendo. Não é isso. É porque eu já passei por isso. O meu filho precisa muito. Ele está caminhando. Ele é autista, então está caminhando no espectro. Graças a Deus, está chegando a um nível de suporte cada vez menor. E Que bom. está surpreendendo, está conseguindo ter uma boa evolução e contar menos com apoio. Mas ele precisa de apoio. E tudo isso na escola sempre deixam claro. Mas pode chegar um momento que realmente
ele possa dividir o mediador dele, não precisa exclusivo para o Eduardo. Pode ser um mediador que está ali atuando com mais duas crianças, que também estão no mesmo nível de suporte. Mas a quantidade é insuficiente. Eu já estive também com um cenário em que meu filho era totalmente não verbal. Hoje em dia ele, né, ele fala que tem uma fala funcional, mas ele já foi não verbal. O grau de autonomia dele era menor, bem menor, e não havia um mediador. Então, assim, eu estou nessa luta, não vou estar junto das outras mães. Agora a gente precisa de mobilização, ainda que seja pela internet. Eu sei quão difícil. Oi, Dani. Daniela McDowell está aqui assistindo a gente. Ela estava no congresso da pessoa com deficiência, hoje na OAB do Centro. Depois me conta tudo, né, Dani? E aí, então, assim, em relação à questão do... A gente começou a falar dos apoios, né, dos vereadores. Então, assim, é uma luta de todos, né, da sociedade civil, que deve ser pelo respeito ao direito da criança com deficiência. Sim. Aqui eu não penso nem na mãe. Pensa na criança. É a criança. O direito dela se sobrepõe ao direito da mãe. Tá? Sim. Bom, para vereadores, de modo geral, vou falar uma coisa que eu sinto. Números, eles estão preocupados com números, né? A gente tem que dar números para eles mostrar que nós somos numerosos. Os AEs, eles já sabem que são numerosos, porque, apesar de tudo, são 1000. Então, eles têm um número concreto. Mas eles não sabem. Então, quando eu for até a Câmara, alguns dizem, você é AE? Não, eu sou mãe. E não é nada, porque assim, eu tenho maior orgulho de ser AE. Mas você sabe, nós mães somos invisíveis, então se façam visíveis. Isso aí. Não precisa acompanhar na Luísa, eu, mãe ativista, não seja a voz do seu filho, vai lá também. A Câmara é a casa do povo. Manda um e-mail, pega o telefone dele do site da Câmara, de um vereador que você acha, esse vereador aqui, eu confio. Liga, agenda. Eu sou mãe, eu quero agendar para conversar com o vereador. Ele me receberia? Não me receberia, não. E aí você já sabe quem você não vai votar na próxima eleição. Você já risca da sua lista. Esse nome aqui eu não quero ver de novo na Câmara. Então, mães, peguem lá no site da Câmara o telefone, o e-mail. Quero agendar com o senhor para conversar sobre a situação do meu filho. É o direito do seu filho, garantido por lei, são fiscalizadores disso. Então, façam uso disso. Cadê? Tem eleição de 2024, como o Romulo falou. Sabe? Não precisa, eu tenho que acompanhar aquela mãe. Não! Mas faça isso, que isso promove mudança. Tá? Isso promove mudança. Esse ativismo. Eu convidei algumas mães para... No dia da entrevista, que foi até aqui em Padre Miguel. Eu até chamei algumas mães, convidei, eu não podia estar no momento. E aí eu tive a resposta que eu tive que assim, eu já entrei no Ministério Público. Só que assim, gente, o que eu vou dizer para vocês? Você, mãe, todo semestre vai entrar no Ministério Público, tem que ter um profissional já lá na escola. Já tem que ter lá esperando o teu filho chegar. O estagiário. Dani, você entra. A Dani é advogada. Se você não estiver muito cansada, Dani, tiver oportunidade, entra aqui para falar comigo. O Rômulo é AE, professor também. E a Dani é advogada da OAB da Barra, da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão da Pessoa com Autismo, dos Direitos Autistas Familiares. Dani, se você quiser, tá aqui o convite. Aperto mais aí que eu te coloco aqui. E aí, o que acontece? Eu não posso me prolongar muito, porque eu cheguei e trabalho agora, estava dando aula. Eu trabalho de manhã, eu sou AE de manhã. Eu acabei de dar aula agora, no Geração da Hora. E cheguei em casa agora, eu vi a Ana entrar, eu falei, vou saber o que está acontecendo. Que eu perdi um bom tempo. Durante o carnaval, foi uma mudança total, assim, e aí, né, doideira, eu perdi, ficou um buraco mesmo. Mas eu digo assim, vocês mães, quando nós entramos, os AEs, se ela quiser entrar, entra qual é o nome dela? Beatriz? Não. Qual é o nome dela que você convidou para entrar? Daniela McDowell, Daniela, se quiser entrar, entra que eu não vou poder demorar muito, porque daqui a pouco meu aniversário é amanhã, né? Meu aniversário é daqui a algumas horinhas. Meu aniversário é daqui a algumas horas.
E aí eu cheguei. Parabéns! O aniversário daqui é umas horinhas, faço mais uma. Esse ano, né? Mais uns anos, 40 a Que a mais. gente é muito emotiva, né? Eu sou aquariana, mas eu sou muito emotiva, mas você também é. Tô Tô pisciano, chorando né? a Então, assim, caramba. a gente é muita emoção, a gente é muito coração. Mas nós, quando nós entramos, tinha os estagiários ficaram com aquela rincha. Tipo assim, e agora? Vamos acabar com o estagiário? Não, gente, não dá. Não, se juntar o AE, o estagiário, o mediador e todo mundo, não supre ainda a demanda. Não, não supre. Hoje temos 1.000, vou dizer 1.000 AEs, beleza. Só que são 20 mil crianças. Precisa de estagiário, precisa de AE concursado, como eu sou concursado. Precisa do contratado? Beleza, ok. Concursado, o Emergencial. contratado vai suprir. Mas como você fala, vai estancar um sangramento temporariamente. Porque precisamos de concurso para ontem. E para isso, temos que nos unir. Por quê? Todo mundo sai ganhando. Então, as mães, a pessoa se engajar mesmo. Não, o que eu vou abrir um parêntese. Oi, boa noite, Dani. Boa Oi, boa noite. noite, tudo bem? E o que eu vou abrir um parêntese aqui na discussão é o seguinte: parar, gente, vamos ter empatia. Vamos parar um pouco de pensar só em nós, no nosso próprio umbigo. Vamos pensar no coletivo. Quando tiver que ir para a Câmara, tiver que lutar, tiver que ir para botar, entendeu? Vamos, todo mundo. Porque a gente vai estar ajudando o coletivo e essas crianças, que são o principal. Você estava falando de aniversário, o meu foi ontem, o seu Exatamente. amanhã, né? Dani, Luciana, parabéns. Obrigada. Parabéns, Dani. tudo próximo, né? Parabéns, Dani. Verdade. Eu Ó, peguei aqui, uma mãe da 13ª andando, né? falando, Porque eu vou entrei então agora. colocar. Mães da 13ª estão sem apoio. Ficam sem o que fazer pela falta de AE e estagiário. Não tenho 13ª. Os directs que me enviaram são todas as três. Tem da 4ª, da 5ª, da 11ª. Tem todas as três. Dani, você está a palavra. Pode falar, Dani. Não, é que eu peguei, assim, eu entrei há pouco tempo, eu não peguei o que vocês estavam falando antes, mas eu imagino que seja, né? Tá bom, A falta de você falando de apoio, a apoio do falta de tudo, vereador, né? né? Isso é uma questão que Quem é o muito vereador séria. emergencialmente, desculpa. Emergencialmente, a gente tem aí os contratados temporários que a gente tem que cobrar porque não foram convocados, tá, Dani? Na totalidade. A gente nem sabe quantos foram convocados. A gente nota que existe uma escassez muito grande. Eu abri para mandarem para mim, enviarem para mim, para o meu direct, mães que estão, de crianças que estão sem mediador, o nome das crianças, e já rapidamente 15 nomes entraram no meu direct, 3 diferentes. A gente sabe que é muito maior que isso. Então, a gente sabe que o contratado temporário, que foi esse emergencial, tem que ser convocado, né? Tem que ser convocado aquela convocação, que a gente está em março, daqui a pouco chega a Páscoa e eles não apareceram ainda. Nada, Não cadê? foram convocados. Vai entrar abril, né? A gente pode tudo isso acontecer, tá? Enquanto mães. Nós colocamos as vagas, ninguém se interessou. Nós colocamos estágio, mas não teve interesse, então a culpa não foi. A gente fez nossa parte, entendeu? Assim a SMS se comporta. A SME e tudo mais. Então, tem essa questão. E agora a questão da derrubada do veto para garantir o concurso público, eu falando quais são os vereadores que nos apoiam. E aí, das minhas caminhadas pela Câmara, eu sei que o PSOL, a bancada do PSOL toda apoia, então são 9 vereadores. Quem apoia também é o Marcelo Ará, com isso nós temos 10, a Luciana Novaes com certeza 11, o Ulisses Marins hoje 12, mas eu tinha contado 13. Quem mais eu conto? O Edson Santos. Então temos 13 vereadores, nós precisamos ter no total 26, então faltam 13. Nós temos que lutar por esses 13, a gente não sabe quem mais votaria a favor. Dani, se apresenta, pode falar o que você... o que você pensa a respeito disso, essa escassez de mediadores, da questão do concurso. Diga. É uma coisa assim que a gente vem acompanhando, né? A luta de vocês, a gente também fica um pouco de mãos atadas, né? Porque
a gente tem como se diz assim, uma força que ao mesmo tempo não se sustenta, assim, né? Não é uma coisa que a gente consiga ter muita substância, assim, nessas... como que eu digo, assim? Cada barreira da resistência também, né? Muita barreira e muita falta de interesse, né? É isso que mais incomoda. Porque, assim, é o que a gente sempre fala, né? Enquanto você não está vivenciando a causa, você não dá a devida importância, né? Você acha que não é bem assim, que é um pouco de exagero. Ah, mas bota uma pessoa lá qualquer e resolve. E a gente sabe que, na realidade, é que eu converso sempre com a Ana. Assim, tudo bem, precisa do pessoal da AE, com certeza. Não pode ser uma coisa que a gente bate muito, assim, não dá para ser qualquer formação. Tem que ser pessoas que tenham um mínimo de conhecimento. Sim. Porque, assim, o mais importante, assim, a gente está falando que a pessoa que fica com a criança, ela não é... Existe a diferença entre o cuidador e o agente de apoio. E muito se confunde, muitas vezes, até pelas próprias autoridades, por conveniência ou por qualquer outra razão, por falta de conhecimento mesmo, que acha que o AE é um cuidador, que é uma pessoa que vai lá para ir ajudar a ir ao banheiro, para ajudar a fazer alguma coisa que realmente necessite, né, da ajuda física, talvez. Só que o que precisa entender é que o mediador, o AE, enfim, quem tiver essa função, tem que desenvolver um trabalho pedagógico com essa criança. Então, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Escola não é depósito de criança. Ah, não sabe, não tem com quem deixar, bota na escola e a escola acha que é só estar ali, já está fazendo. O fato de estar na escola já está sendo, né, trabalhado a questão pedagógica, e a gente sabe que não é assim que funciona. É inclusão. Isso não é inclusão. Então, a grande luta, na verdade, assim, claro, ter as pessoas, né, o número de pessoas suficientes que supram as necessidades das mães e das próprias crianças, porque é o que eu falo para todo mundo, não é sobre você, pai, não é sobre você, mãe, e não é sobre você, escola. É sobre a criança, é sobre o ser humano, é sobre um cidadão que tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E o que mais me incomoda num grau absurdo que eu vejo é que você percebe claramente que é até um pouco duro o que eu vou falar, mas é uma coisa do tipo, ok, nós não vamos investir nessas pessoas porque talvez o retorno desse investimento não seja lucrativo para a sociedade ou para os próprios políticos ou para quem libera a verba. E assim, independente, não existe isso não ser produtivo para a sociedade. Todos nós somos produtivos, com ou sem deficiência, existe produtividade. Então, assim, se você não investir na pessoa com deficiência... Oi? O capacitismo, né? O fruto do capacitismo, isso. Achar que a pessoa não vai ser produtiva, né? E aí você tem o exemplo, tanto dos autistas, né? Você está com os autistas, o Jonatas Maia, hoje estava presente na OAB do Centro, garanto que várias ciências, que são pessoas que dão uma contribuição enorme, né? Em termos de conhecimento, em termos de produção para a sociedade. E a pessoa tem o direito à educação é de todos, né? É de todos. O acesso à educação. Agora, se precisa de um apoio especializado numa determinada fase da sua vida, tem que ser garantido. É garantido por lei, tem que acontecer, né? E principalmente... Em relação a essa questão de regulamentação, Dani, da profissão, eu acho que deveria haver o cuidador separado do mediador. Isso até é uma questão que você teria que se criar um novo cargo, não sei. Porque realmente quem faz a função pedagógica não vai ser o mesmo que fazer uma função, por exemplo, de higiene da criança ou algo assim. Então, precisa haver esse desmembramento. Quando for uma lei federal a ser criada, e às vezes os legisladores não sabem, por isso é
tão importante pessoas como você alcançarem esses legisladores no âmbito federal. Cria uma lei, regulamenta logo a profissão, separa. Tem que existir cuidador para criança com deficiência e tem que existir o mediador. Concorda? Claro, Tem que são haver funções essa distinção, tem que haver... São funções totalmente diferentes e que precisam ser respeitadas, cada um no seu quadrado. E é o que a gente sempre fala, assim, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência que foi muito bacana, que foi assim... Sei lá, eu não tenho nem palavras para descrever a experiência que eu tive quando eu fiz a psicopedagogia, que os meus professores, eu tive uns 3 professores, se eu não me engano, 2 talvez, que já é muito para esse universo, digamos assim, que eram pessoas com deficiência. E assim, uma professora, ela tem paralisia cerebral, com mestrado e doutorado, dando aula na universidade num curso de pós-graduação. O meu professor de uma das disciplinas que eu fiz, ele era surdo. Ele não tinha os ouvidos. E ele fala maravilhosamente bem. Ele toca piano sem nunca ter escutado. E por que isso? É o que a gente falava muito, discutia muito isso na faculdade. Porque ele teve oportunidades. Ele teve investimento. Que é claro que o investimento foi da família, porque, por sorte, teve condições. Uhum. E o mais importante disso é que você vê que existe resultado. Existe resultado. Precisa ter investimento. As pessoas precisam acreditar que vale a pena investir, independente de quem seja, não importa. Todo mundo tem valor, todo mundo tem a sua validade, todo mundo tem capacidade, eu só preciso de ter as oportunidades. E isso cabe sim ao Estado prover para as pessoas, não só a questão escolar, mas principalmente tudo que envolve o desenvolvimento deste ser humano, como qualquer outro tem, o direito, né? Então, assim, não tem essa de que, não, é perda de tempo, é um dinheiro que não vai ter retorno. Isso não existe. Isso não existe, é cruel. Na realidade, em termos de educação, eles agem assim, dessa forma, né? Eles agem dessa forma. Eu vou falar uma coisa pra você, Ana. Por que se age dessa forma? Tá? Essa é a minha opinião, enquanto Daniela e tudo mais, que é o seguinte. Educação nesse país não tem valor e não tem força por uma questão muito simples. O objetivo do sistema é manter as pessoas na escuridão, tá? Sim. Você dar conhecimento às pessoas é empoderar as pessoas. Conhecimento é poder. E se você tem poder, você é uma ameaça para quem está no sistema e que não quer sair e mudar o sistema. Então, enquanto o sistema puder manter as pessoas na escuridão, ele vai fazer, por isso o sistema é perverso. E se ele é perverso de uma forma assim, né, dentro de uma expectativa da sociedade, você imagina para quem está demanda uma atenção maior desse sistema. Então, assim, é uma luta mesmo muito grande, porque já é difícil em condições normais. Você imagina em condições que demandam uma atenção maior, uma atenção exclusiva, e tem que ter, e tem que ser assim, não pode ser diferente. Então, a luta é muito maior do que se imagina, né? É claro que a gente tem, óbvio, pessoas com essa disponibilidade, né, de lutar junto dentro do legislativo, e que ótimo, né? Que maravilha. Mas, assim, a gente sabe que muitas das lutas não são com objetivo na causa em si, né? A gente sabe que muita gente está pegando carona em muita coisa, né? Que a gente sabe que está acontecendo, porque pauta, né? é conveniente. Não é porque acredita na só, né? A gente, como mãe, eu vou falar da ponta daqui. Eu vou falar dessa ponta daqui. Até me perguntam, porque assim, eu estou indo falar com todos os vereadores. Eu não tenho vereador de preferência, entendeu? Eu acho que isso aqui é uma causa humana. Todos, eu deveria ter que ficar pedindo.
um pires na mão. Não deveria, não precisaria. Era para ser clara essa derrubada de veto, sabe? Mas a gente tem que agir dessa forma. E sim, né? Os vereadores querem números, muitos são assim. A gente tem que... Eu tento até não ficar depressiva quando eu saio da Câmara, tá? Eu tento não ficar deprimida, porque tem um aspecto que entra na ponta daqui, que é mulher, mãe. A gente, muitas vezes, eu vou falar da mãe atípica, né? A gente abdica muito da nossa carreira, das nossas ambições pessoais por conta da demanda dos nossos filhos. E aí somos mulheres improdutivas para a sociedade, tá, Dani? Sim. Nós somos uma pedra no sapato e somos sempre na atividade. A gente não consegue estar lá, muitas vezes, né, nesses espaços. Então, assim, eu sei que vai haver pessoas que vão surfar na onda, pessoas que vão usar como trampolim político. Mas, para mim, agora, o que eu quero, nesse ponto muito objetivo, o que eu quero 26 votos para aprovar o veto, porque me disseram que, olha, ele é irredutível, que a luta não vai dar em nada. Mas eu tenho muita gana, muito sangue nos olhos. Então, eu vou lutar até o fim. Mas eu sei, sim, que a causa autismo, a bandeira pessoa com deficiência, muito aproximar por fins eleitoreiros. Agora, já que está se aproximando por fins eleitoreiros, faça de verdade. Não faz ler meia boca, não. Faz pra gente ler meia boca para tentar me agradar, porque o que eu quero é isso aqui, eu quero fazer agora. Tá? Não me faz um projetinho de nada, que o que eu quero é isso. Se você não faz isso, você entrou pro livro da vergonha das mães. Que apesar de vocês acharem que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, a gente pelo menos se comunica pela rede. Vamos ver se a gente não é ninguém mesmo. Vamos ver. Eu sou a desde 2008. Quem é você? Quem estuda a fila do pão? Muitas vezes. Acontece também. Eu sou mãe de uma criança assim também, que estuda no município do Rio de Janeiro e está tendo o seu direito negado. Trouxe essa carta aqui para apresentar você. Você pode contar com o seu apoio. É uma mãe que vai entrar no livro da vergonha. Em 2024 tem eleições. Quem vota com o concurso está votando contra a criança com deficiência. Está votando contra a criança com autismo, que você diz que levanta a bandeira. Então, conversa com o Eduardo Paes. Se o Eduardo Paes não quer isso, você vai conversar, senhor vereador, e convencer eles que isso vai fazer muito mal para a sua imagem. Porque depois você levanta a bandeira do autismo, eu vou dar o nome de todo mundo. Eu faço que... 2024, a gente está de olho. Eu vou lutar todo mundo que votou contra. Eu quero a lista. No final tem que ser a lista. Não só os vereadores, como os partidos. Porque o que a doutora está falando é uma coisa muito interessante, que é o poder. As pessoas votam pelo político. Só que a gente tem que ver o partido. Eu sempre bato essa tecla. Tem que ver o partido. É o partido que comanda. O partido a boiada vai toda atrás. Entrando no que a doutora Daniela estava falando, eu sou a AE e já ouvi muito, não eu, tá? Mas nós ouvimos o tempo todo. Nós não somos nada, nós somos o chão da escola. Tá fazendo tudo que você está falando que você ouviu, Ana, assim, a gente também é tratado assim, pela SME. Vocês são o quê? Vocês estão querendo o quê? Vocês não são nada. Vocês são cuidadores, vocês são tio do banheiro, tia do banheiro. Foi falado pela SME, assim, para alguns dos meus colegas. Nós somos tratados, muitos dos meus colegas somos tratados como nada. E até hoje. Muita a gente tem que ser muito forte. Aí eu vou contar minha experiência um pouquinho. Eu entrei em 2018 para esse concurso, tá? Fiz concurso, assim, abriu, fiz, passei, entrei para a área. Tive minhas primeiras crianças, devia ter umas 9, não lembro, eram muitas. E eu não sabia nada, não tinha contato nenhum. E eu já tinha letras, já era formado em letras, e aí foi quando eu fui fazer a pós-graduação em Educação Especial e Inclusão. Então, o que a doutora Daniela está falando é que não é colocar só qualquer uma pessoa também para atender, porque é preciso uma formação adequada. Não é qualquer um também, porque não é cuidador. Tem que ser um mediador com competência para atender a criança com autismo, com síndrome de Rett, síndrome de Asperger, o meu é síndrome de Angelman.
Eu nem sabia que tinha essa síndrome, e descobri agora. Então, eu, assim, me pós-graduei, sou especialista em educação especial e inclusão, e agora estou fazendo cursando psicopedagogia. Por que isso? Porque eu trabalho na área. Então, essa criança merece o melhor. E eles tratam, pegando também a fala da Ana, eles lidam com o dinheiro como se o dinheiro fosse deles. E dinheiro é público. Por que Não, ficam, é isso que eu ia por que falar. fica Gente, dinheiro investindo? assim, primeiro, a gente paga imposto. E muito alto. Segundo, é um absurdo os pais serem obrigados, né? Obrigados a estarem numa sala de aula, porque não tem quem esteja no lugar onde o pai deveria, a mãe, quando eu Sim, falo pai, eu falo os pais, né? Deveriam estar cuidando das suas vidas, sim. trabalhando, sendo produtivo, fazendo o que tem que fazer e não parar a sua vida por causa do filho. Porque, assim, a escola tem que dar conta daquela criança. Isso é assim na pública, isso é assim na privada, isso é assim em qualquer lugar no Qualquer mundo. lugar. Você tem as leis, né? Cadê a lei? Existe a lei, tem que ser cumprida. E o dinheiro é Agora, público. obrigar Todos os pagamos pais a ficarem em impostos, sala, todos nós pagamos, né? Então, assim, é direito da criança ter esse mediador, ter essa pessoa, a professora não dá conta sozinha, precisa ter sim essa inclusão. E por que não? Porque os vereadores têm que apoiar, porque eles estão segurando o dinheiro público, que é do povo. Essas crianças são 20 mil crianças. Eu vou fazer um Acho que parênteses aqui, porque, em Rômulo, deixa eu fazer um parênteses, você falou toda a tua formação e tudo, os profissionais que estão na ativa hoje, Dani, e eu tenho acompanhado, né, muito dos debates entre os AEs e estado ao lado deles, porque a união é muito importante, entre mães e entre profissionais, que a gente quer um bem comum, né? Eles querem a valorização deles, que é justo, a gente quer profissionais capacitados. Então, e eles são todos eles, a grande maioria, todos têm formação superior, vão todos, você tem 90% tem formação superior e tem especialização, algum tipo de especialização na área. Então, já era para ter tido uma reestruturação desse cargo. E nunca o prefeito chama. E a correção da escolaridade. Existe um processo tramitando no executivo, porque são eles que têm que fazer a correção da escolaridade, e eles não fazem, está lá parado há um tempão esse processo. é isso mesmo. Então, o edital do próximo concurso, para que o concurso seja feito com a escolaridade que a gente espera, né, pelo menos formação pedagógica técnica, tem que ser feita essa correção de escolaridade, mas o processo está parado lá. Eu cito o número do processo até na carta que entreguei para cada um dos vereadores. Ele é da autoria do Celso Luparelli, vereador Celso Luparelli, está parado dentro da Secretaria de Educação. Super necessário. Porque eu e todos os outros, a gente chegou com o ensino médio. O ensino médio não dá para lidar com essas crianças. Não dá. Não dá. É porque vou falar abertamente, os políticos botam o filho em colégio particular. Os filhos deles não precisam. Quem precisa a população que estuda em colégio público. Então, assim, para os filhos deles, o melhor. Para a população, tá nem aí. Então, assim, ensino médio não dá para lidar com a criança autista, com a criança síndrome de Down. Eu tinha 9 crianças, depois pulou para 19 crianças. Então, e só isso não dá. Por isso que eu fui aumentar a minha especialização para saber lidar. E elas precisam, elas têm direito a esse profissional. Estou citando a questão da população, né? Que eu faço até um parênteses aqui, vou abrir um parênteses, que muitas crianças estão saindo da escola particular, que é com deficiência, para irem para a escola pública. Mas aí, o que tem acontecido? Os pais pagam o mediador. Então, ok para a escola pública, mas é uma luta de classe também que a gente está falando aqui. Não é só uma luta da pessoa com deficiência, perpassa a luta de classes. Porque é a criança com deficiência proveniente de uma família de baixa renda que tem o seu direito negado, que não tem acesso à educação. Porque a criança proveniente de uma família, né, com condições, ela não, às vezes a mãe não quer entrar numa briga judicial com a escola, né, sente ali a rejeição da escola, a escola não nega a matrícula, mas também nega o mediador. Não precisa de mediador, não, mas a criança não evolui porque não tem mediador. Então, em algum momento, essa mãe tira a criança da escola particular e matricula numa escola pública. Na escola do meu filho, tem um exemplo disso.
E assim, eu não faço nenhuma objeção. A mãe pode pagar pelo mediador, o mediador está lá com a criança, né? Agora, as outras crianças de baixa renda, essas têm que contar com o governo. E o governo não faz. Ele não fiscaliza a escola particular, que deveria prover o mediador, né? Aceita tudo bem aceitar. Mas olha, quem se responsabiliza profissionalmente por esse mediador pago de modo particular pelos pais? Né? Leis É aquela coisa, né, Ana? Pais que fazem isso, porque tem que pagar todos os direitos daquele mediador. Não, e vale assinar carteira. Lembrar que o mediador não é, os pais não têm a obrigação de pagar pelo mediador. O mediador é obrigado a ser provido pela escola, seja ela pública ou privada. Sim. E por que muitos pais também tiram os filhos das escolas públicas, particulares para botar nas públicas? Porque a demanda de assistência da equipe multidisciplinar é tão grande que não há recursos para você conseguir dar conta de tudo. As escolas são caríssimas, a equipe multidisciplinar é caríssimo o trabalho feito, é extremamente necessário, não é opcional. Então, assim, no final das contas, já é a demanda é muito grande para as famílias. Então, assim, você ainda ter esse desgaste nas escolas com uma pessoa para estar ali com o seu filho, fazendo o papel dela, que é o papel da escola, que é desenvolver a criança nas suas máximas potencialidades. E você, sabe, cada criança é uma criança, não dá para você fazer uma receita de bolo e falar, olha, toma aqui, vai lá e faz, porque não tem como, nem as pessoas típicas são assim, que dirá as atípicas. Então, Quem dirá assim, as atípicas? não tem como a gente ficar levando, empurrando com a barriga desse jeito, porque é o que a gente fala. O momento da criança é agora. Não é daqui a 2, 3, 4 anos. Isso pode ser tarde demais para essa criança. Então, assim, existem aqueles períodos, Sim, né? Os momentos do desenvolvimento. A criança, aquele momento é um momento crucial para ela. Então, ficar postergando e enrolando, jogando isso para frente, você está matando a chance e a oportunidade daquela criança de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Então, assim, isso para mim é um crime que não tem valor, sabe? Não, é uma coisa assim, para mim é como se fosse, deveria ser inclusive, né? Fica a dica aí para se refletir sobre isso, de virar crime hediondo. Porque, assim, não tem como você estar matando a pessoa aos poucos, você está matando a possibilidade dela desenvolver a capacidade, toda a capacidade que ela tem. E não adianta também você dar essa capacidade com profissionais que não são capacitados. Porque é fazer nada, né? Assim, então, é de extrema importância que sejam pessoas capacitadas, bem remuneradas. Isso, assim, é essencial. Todas as profissões têm que ter uma boa remuneração, porque as pessoas precisam trabalhar felizes, trabalhar sem preocupação de como vai pagar a conta amanhã. Então, assim, a valorização, o reconhecimento não vem só de um tapinha nas costas e um obrigado. Sabe? O reconhecimento, ele vem junto de todo um reconhecimento social, da categoria e financeiro. Essa coisa de que, não, olha, eu escutei outro dia uma coisa que eu fiquei chocada. Eu sou professora também, então posso falar isso com toda a propriedade. Eu escutei outro dia uma pessoa falando assim, professor, ele não tem que se preocupar com o salário, porque a profissão dele já é uma coisa assim, meio que divina, um propósito muito assim, que está além do financeiro. Não, claro que não. A pessoa vive disso. Como que não está além do financeiro? A gente paga frase foi assim: professor trabalha por amor. Sim, nós trabalhamos por amor, mas nós precisamos sobreviver, nós precisamos viver com tranquilidade, sabe, sem ficar ali naquele desespero também. Então, assim, não existe isso. Todo mundo trabalha por amor, é uma coisa. E muita gente trabalha por amor e tem um salário maravilhoso. Muita gente trabalha por amor e não tem um salário péssimo. Então, assim, não existe essa coisa de misturar amor
religião e salário para justificar coisas, sabe? Assim, cada Sim. coisa no seu lugar, e nós temos que ter a consciência de que lidar com criança, com idoso, com pessoa com deficiência ou não deficiência, são pessoas e são seres humanos e têm que ser tratados com dignidade, com respeito, e tudo tem que ser feito da melhor forma possível e não empurrar com a barriga e achar que botar qualquer um já tá bom, como era a proposta anterior, né? Que era botar uma pessoa que tivesse normal. É o que eu falo, a gente conversou sobre isso, Ana. É assim, cara, será que se puser uma pessoa formada em administração, uma pessoa formada em economia, um engenheiro, vai suprir essa necessidade? Não vai. Não vai, não existe isso. A pessoa que trabalha com criança formação tem que ser da área de pedagógica, educação, da área completa, pedagógica. de preferência com especialização na educação inclusiva, com uma especialização. E essa galera que está aí, Dani, a maior parte delas tem uma formação e não tem essa valorização. Né? A gente quer que o concurso seja feito com história, mas depende disso, depende de sair do executivo para ser botado na câmera. Agora imagina, né? É uma coisa quase impossível, mas a gente tem fé que nesse trabalho, eu não posso perder a fé. Eu, às vezes, eu fico muito deprimida, confesso pra vocês. Porque eu mais dou. A gente não precisava nem estar aqui fazendo live, né? É que em vão. Eu ouço tanto isso, gente. Para com isso, Ana. Eu ouço, para com isso, tá vivendo só para isso. Porque eu sou uma pessoa muito passional, né? Eu sou muito sangue nos olhos. Então, quando eu me envolvo, eu acho que tem uma coisa de hiperfoco em mim, do autismo. Eu acho que eu também, às vezes, gosto que eu sou autista por conta disso. Porque eu tenho hiperfoco, que eu fico contando, aliás, esse aqui vai votar. Esse vota, esse não vota. Não, vai acontecer. Ainda mais quando dizem pra mim, não vai dar em nada. Pra mim, eles não vai acontecer, nós não vamos se gritar, chorar, se rasgar. Aí eu falei, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu fui lá pra Câmara, olhar pra cara do secretário e perguntar, e aí, a contratação temporária, vocês, o que aconteceu? Sabe, não estou me fazendo melhor do que ninguém, é porque para mim isso me move. Diz para mim que eu não vou conseguir. Mas tem momento que eu tenho depressão, tem momento que eu fico deprimida assim, que eu fico, meu Deus, sabe? É porque é duro. E porque você é tratado com esse desdém que o Romulo estava falando aí, tanto o profissional quanto a mãe. Né? A mãe é aquela mulher que é só mãe, mas com muito orgulho, mãe ativista assim, com muito orgulho. Mas que eu, por exemplo, sou uma pessoa que não estou tão engajada profissionalmente, eu tenho poucos alunos, porque eu não consigo conciliar com todas as coisas. Difícil, né? Mas a gente fica assim. Até a cabeça, né, Ana? Como é que vai funcionar a cabeça? É só uma mãe. É complicado. Sim, mas sim. Vamos correr atrás. Me manda a lista. Ana, me manda essa lista. Eu tenho que saber essa lista. Cada vez mais... essa lista. Cada vez mais meu filho está evoluindo e precisando menos de apoio. Mas eu vou até o fim, porque eu acho que foi por isso que Deus está me dando essa bênção. Eu tenho meu lado religioso. Eu acho que é porque eu estou nessa missão. E Deus vai te fortalecer cada vez mais para você. Deus vai te fortalecer muito mais, Ana. Você não pode abandonar, por favor. Meu filho fala. Então eu estou no caminho. Deus está me mostrando. Para mim é um sinal de Deus. A lista, deixa eu falar a lista então para eles. Pessoal peso, tá? Pessoal vota junto, 9 vereadores. Quem mais? Luciano Novaes, com certeza, 10. Ulisses Marinho disse hoje, ao vivo, que vota a favor. E acredito que sim, obviamente. Que bom. Vou botar essa live no YouTube. Vou botar essa live no YouTube. Que eu vou votar. Você tem que bombar isso aí. Assim, eu queremos os vereadores votando a favor da inclusão, porque 2024 vem eleição e nós vamos cobrar de cada um. Olha só, gente, vamos ser muito sinceros. Quem conseguiu o apoio do Átila Nunes conseguiu tudo. Ele faz passar qualquer coisa. A gente sabe que ele é o queridinho. Vou falar. Quem? Vamos lá e vai você. Átila Nunes. Faz passar tudo na Câmara. Vamos marcar o Átila nessa live aqui. Vamos embora ajudar a gente. Ele a gente tem que convencer. De alguma forma, seria muito bom convencer. Agora, assim, Comissão de Finanças, Rosa Fernandes, Márcio Santos, são pessoas que têm que mandar e-mail. Porque vão estar avaliando a emenda agora na semana que vem.
chega para eles a emenda, para passar por apreciação. Então, gente, envie e-mail, por favor, para Rosa Fernandes Márcio Santos. Ana, Jorge eu vou Felipe, enviar também. Falou com ele. Jorge Felipe é meu vizinho aqui de Bangu. Jorge Felipe é aqui de meu vizinho. Ele falou, deu parecer? Eu fui muito bem recebida no gabinete dele, mas pela secretária. E enviei e-mail, ela disse que recebeu, eu liguei para ela, falou, recebi seu e-mail, tá aqui, fica tranquila quanto a isso, estamos juntos. Eu acredito também que o Jorge Felipe vai votar a favor de nós, tá? É porque ele então, tá mais junto um, com a né? galera, com a Cristina Basílio também, né? Não sei se você sabe da Cristina Basílio, que é a galera do bonde, do grupo, né? Da categoria dos excluídos, né? Da categoria que são as merendeiras, os inspetores, e ele tem ajudado muito essa galera. Então, espero que ele dê uma força pra gente, o Jorge Felipe. Ela vai entender isso como uma pauta da criança com autismo. Tânia Bastos, ela defende a criança com autismo, o gabinete dela é todo, né, todo decorado em prol do autismo. Então, ela tem essa bandeira. Vamos contar com o voto dela, então, Tânia Bastos, para aumentar aqui? Provavelmente sim. Será que é certo? Se ela da bandeira, então, ela provavelmente vai votar sim. Seria muita incoerência, né? Também 10, Edson Santos 11, Luciana Novaes 12, Jorge Felipe 13. Quem mais eu tinha falado? Eu falei o William já está contando. O William Siri. O William Siri, ok também. Ah, tá contando perto do pessoal. O pessoal já contou todo mundo. Ah, tá. Então, eu quero saber, você me manda essa lista no WhatsApp, eu vou marcar todo mundo nessa live, eu vou botar todo mundo no YouTube, eu quero saber todo mundo votando a favor, porque ano que vem tem eleição e nós vamos fazer campanha, a favor ou contra, para entrar e para sair. Nós fizemos nessa e funcionou, não vou nem citar nomes. Nós fizemos nessa e funcionou. Não, a gente não está vinculado a ninguém, tá? Não é? Então, a gente vai mostrar a listinha, o livro da vergonha. O livro da vergonha. Para isso são muitas mães de alunos incluídos. Todo mundo vai ficar sabendo. Tá, beleza. Vamos fazer olha só, um outdoor, não vai querer colocar. Me manda. Gente, eu vou precisar de alguém vocês, diz aí. Preciso dar Dani, você... Ó, gente, votem na inclusão. Você bota o voto. Então, não tá. escutei, fala de novo. Desculpa, não te ouvi. Repete, Ana, desculpa. Eu perguntei para a Dani o que ela acha dessa busca voto a voto que a gente está fazendo. O que você acha dessa fundamental. Essa busca, essa... Olha só, a eleição não é feita corpo a corpo? O voto do corpo a corpo, que se você vai lá falar com as pessoas pessoalmente e tudo mais, é igualzinho, não tem diferença nenhuma, entendeu? Estamos fazendo o mesmo jogo dele. Cara, você está mostrando, olha só, eu não sou uma pessoa invisível, eu sou esta pessoa que está aqui, que votou em talvez um deles lá, né, obviamente, ou não, né, se tiver anulado o voto, enfim. Mas, de qualquer forma, votou naquela pessoa, esperando que aquela pessoa faça as coisas em prol dos seus interesses. Para isso, você votou nela e ela se comprometeu com você. E ela se compromete, quando ela é eleita, com os demais, para que eles votem a favor dos seus projetos, né? Então, assim, a gente realmente, eu acho que o corpo a corpo é fundamental e é as pessoas sabendo que existe aquela voz, não é uma voz sozinha, é uma voz que representa uma legião de pessoas que compram a briga, que estão na causa. Gente, assinem, por favor, vacinado aqui na minha bio, coloca no stories de vocês. Tá com 2.400 assinaturas. Precisa muito mais. Ainda está aberta essa votação? Esse abaixo-assinado ainda está aberto? O abaixo-assinado está aberto, gente. Podem votar, é um abaixo-assinado pela derrubada. Eu achei que já tinha encerrado. Não, pode divulgar. Gente, por favor, assinem, porque quando eu vou lá, eu mostro o abaixo-assinado. Os vereadores param para falar comigo e eu coloquei na carta também, que até aquele momento eu tinha tantas assinaturas, para eles entenderem, porque a gente vai colocar também ali depois que a gente está mostrar aqui na rede, olha só. Pessoas que assinaram abaixo-assinado. Nós não conseguimos, né? Nós conseguimos, obviamente. Mas tais vereadores votaram contra. Então, quem foi os vereadores que votaram contra a gente? Isso aí. A gente vai dizer. Meninas, eu vou
nessa, tá? Um beijo pra vocês. Boa noite. Bem, Prazer agora sim. conhecê-la, doutora Daniela, tá? Prazer. Ana, um beijo. Boa noite. Fica lá, dá atenção. Minha mãe tá lá na sala me esperando, que vão puxar minha orelha. Tá bom? Prazer falar com Eu tenho que ir vocês. também, já, já. Então tá, Mas, fui. Beijo. beijo, Tchau, tchau. prazer. Tchau, tchau. Então, Ana, pra gente, né, concluir essa história, fica a mensagem, né, de que não se trata de, ou melhor, trata-se sim do investimento. O investimento jamais será em vão. As pessoas têm o direito de se desenvolverem, têm o direito de ter oportunidades. E se elas não têm condições de ter oportunidades pelos familiares, porque nem todo mundo tem condição, recurso, né, para poder prover tudo que demanda e que envolve uma criança atípica, que o governo cumpra o seu papel, que não é um favor sendo feito, é uma questão, é um dever, não só dever legal, mas moral, principalmente, né? Eu acho que a moral vem acima de qualquer coisa. Não deveria precisar ter uma lei, isso deveria ser tão óbvio e tão inserido, né, na vida das pessoas. O olhar para as pessoas deveria ser uma coisa tão genuíno que não deveria ter nem necessidade de existir leis, para tanta lei que tem nesse país e que para né, a maioria a gente não sabe nem para que existe, porque se perde com tanta lei, é tanta gente para fazer lei, que no final das contas você tem 300 leis que falam sobre a mesma coisa, só muda uma vírgula, ao invés de juntar tudo numa só e facilitar a conscientização das pessoas e o conhecimento das pessoas com relação à quantidade de leis, né? Acho que o Brasil se perde demais com a quantidade de leis. E isso prejudica todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão sistêmica de que não se trata de nada ser em vão. Tudo precisa ser investido, o desenvolvimento, a capacidade das crianças, do adolescente. É o que eu falo sempre, as crianças, os adolescentes de hoje são os maiores investimentos que a gente tem que fazer, típicos ou atípicos, não importa. Por que isso? Porque são o nosso futuro. O nosso futuro são as crianças e os adolescentes de hoje, se é que as pessoas não conseguem ter essa dimensão. Então, o investimento na educação é primordial e é essencial. Não tem como se desvincular da educação. Então, enquanto a gente permitir que o governo, que as autoridades, que as pessoas que têm o poder de transformação manterem as pessoas na escuridão, a gente não vai conseguir sair, né, e chegar, não vai conseguir ir muito longe. Então, o grande objetivo hoje, além de todos esses que a gente abraça e tudo, é levar conhecimento para as pessoas. Por isso que as lives são tão importantes, porque alcança as pessoas, elas ficam salvas. Quem tiver interesse vai lá ouvir, quem não tiver também não vai, mas enfim, lamenta-se. Mas assim, a sociedade, ela precisa entender que todos nós fazemos parte do todo. Não existe um grupinho daqui, um grupinho dali. Somos todos um só. Então, esse olhar precisa ser dado para todos de forma igual, né? O que a gente luta bastante pela equidade das questões. Eu tenho várias outras questões, porque a gente tem várias outras lives, Ana, para a gente colocar algumas questões aí para reflexão, principalmente com relação ao Enem. Então, uma coisa que também me chamou muito a atenção, que se fala muito das crianças e dos adolescentes e pouco se fala da fase adulta, dessa passagem da escola, né, da fase escolar para a parte da universidade. Como isso se dá na universidade, a continuidade dessa luta na universidade, a continuidade dessa luta no Enem, para entrar no Enem. Eu acabo focando muito nisso, Dani, assim, que a gente tem uma necessidade imediata, claro, né? Sem dúvida. Até assim, a esfera municipal tá ali, tem uma coisa que está acontecendo ali, muito contundente, muito forte, mas assim, tem que ver a esfera estadual,
tem que ganhar a esfera federal, né? Tem que ganhar todas essas esferas da luta. É o que eu falo, a gente tem que passar para outra esfera que não consegue resolver, né? Uma votação, uma emenda não consegue. Exato, a gente vai aos poucos. Por isso